Olá, uma boa noite. Obrigado vocês em casa que estão nos acompanhando em casa ou no trabalho, aqui pela TV Mato Grosso, canal 27.1. Nós estamos de volta com mais um programa Show de Saúde, aqui pela TV Mato Grosso, canal 27.1 e também pela rede social, pelo Facebook da TV. É um prazer enorme estar podendo levar mais um pouco de saúde para vocês em casa. E hoje, nosso convidado especial, Dr. Wander Fernandes, médico clínico reumatologista, que vai estar falando de um assunto importante na especialidade, tirando muitas dúvidas de todos os nossos telespectadores. Então, já estaremos de volta com o Dr. Wander Fernandes para falar um pouquinho mais sobre assuntos muito importantes da reumatologia. Solta a vinheta. Uma boa noite a todos, mais uma vez, agora em definitivo com o programa Show de Saúde aqui pela TV Mato Grosso, canal 27.1. Eu, meu amigo Barone Guerra, levando o que há de melhor em saúde para vocês. Boa noite, Wander. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alide, equipe aqui da TV Mato Grosso, telespectador, pessoal da mídia social. Estaremos aqui hoje à noite tentando esclarecer para vocês os principais temas da reumatologia, as principais doenças, os principais tratamentos, os avanços e o que a gente tem de disponível no nosso estado para tratar os nossos pacientes. Boa noite, Manga Larga. Boa noite, doutor Alide. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite, telespectadores. É isso aí. Mais uma semana abençoada por Deus, né? Iniciando mais uma semana muito boa, graças a Deus. E com perspectivas de que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Hoje nosso amigo Barone Guerra também está em casa, descansando, se recuperando para poder voltar com força total aqui para o programa, mas está bem, graças a Deus. Um grande abraço, Barone, você que está em casa, nos acompanhando, nos assistindo e me ajudando a dirigir o programa. Muito obrigado, uma boa noite. Wander, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui conosco, ter aceitado o convite, disponibilizado o seu tempo para falar um pouquinho a respeito de uma especialidade nobre, importante, que é a sua, dentro da clínica médica. E eu gostaria que você começasse esclarecendo para todos os nossos telespectadores o que é a reumatologia. O que a especialidade de reumatologia abrange dentro da medicina, que as pessoas possam identificar algum problema que realmente possa estar relacionado às principais doenças e patologias que você e seus colegas reumatologistas costumam tratar. Ok, boa noite. A reumatologia é uma especialidade muito ampla e que tem mais de 200 doenças sobre o nosso olhar e o nosso cuidado. A queixa mais comum do paciente reumatológico é a dor articular. Então, as principais doenças e as doenças mais frequentes do reumatologista, o primeiro sintoma do paciente é dor em alguma articulação, ou na região lombar, de maneira crônica, geralmente, acompanhado ou não de algum sinal de inflamação, como o inchaço da junta, ou como acordar com a junta meio dura de manhã. Isso pode pegar qualquer articulação, as mãos, os joelhos, os pés. Então, uma gama muito grande. Então, algumas das principais doenças que nós temos: a artrose, a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, uma das mais famosas e graves, que é o lúpus sistêmico, que acomete principalmente mulheres jovens, que é uma doença extremamente grave, que tem muitas vezes um desfecho muito ruim para os pacientes, quando não tratado adequadamente. E a reumatologia, ela, por ter esses sintomas muito semelhantes aos que os colegas da ortopedia também cuidam,
E por ser a ortopedia uma especialidade mais de frente, de atendimento, etc., os pacientes acabam buscando o colega e, posteriormente, quando alguém identifica algum sintoma compatível com as nossas doenças, é que os doentes então nos procuram. Dificilmente o paciente fala, estou com uma dor aqui, vou procurar o reumatologista, exatamente porque não tem noção exata a população, e esse é um dos motivos da gente estar aqui, que a dor articular, a dor no corpo, sem um trauma associado, ou seja, iniciou do nada e permanece por dias, por semanas, sem resolução, provavelmente é uma doença reumática começando, e aí sim o reumatologista está apto a entrar em ação e tentar auxiliar esses pacientes. Wander, a gente, assim, desde antes de eu cursar medicina e até hoje, né? Então, é muito comum a gente ouvir o termo, principalmente dos pacientes, né? O famoso reumatismo. Né? Queria que você explicasse para os nossos telespectadores o que é o reumatismo. Porque eu acho que muita gente entra no consultório queixando de algumas dores, de alguns sintomas, e a primeira pergunta que eles nos fazem, doutor, isso pode ser um reumatismo? Então, primeiro a população ser esclarecida o que vem a ser o reumatismo. Perfeito. E o termo correto do reumatismo, entendeu? Perfeito. Bom, o reumatismo, na verdade, não é uma doença. Não existe uma doença com o nome reumatismo. Reumatismo é um grupo grande de doenças, que são as doenças reumáticas, e eu costumo dizer para os meus pacientes que reumatismo é sobrenome, não é nome, né? Então, tem lá a família Silva, tem o João, tem o José. Então, o Silva é como se fosse o reumatismo. Quem é o João, quem é o José? São as doenças reumáticas que a gente tem o desafio a cada paciente que entra, investigar através da história, dos exames, e esclarecer qual é o tipo de reumatismo que aquele paciente tem. Então, não existe uma doença com esse nome, é um grande grupo, e que o especialista adequado é o reumatologista, que com a investigação adequada, a coleta de história adequada, muito da clínica, muitas vezes os exames não são tão importantes quanto uma boa história, um exame físico adequado, e a gente conseguir então definir qual é o tipo de reumatismo que o paciente tem, até porque o tratamento ele é específico para cada tipo de doença reumática. Não tem um remédio único para todas as doenças reumáticas. Cada uma delas tem o seu jeito de investigar e tem o seu jeito de tratar. Você citou muito bem, agora há pouco, um pool de doenças, de patologias da reumatologia, né? De doenças que realmente acometem o nosso sistema, principalmente articular, e que acaba comprometendo muito, às vezes, desempenho de funções, limitação, dor, que acaba sendo um problema muito sério também, principalmente na reumatologia, né, Wander? E o que você... Vamos começar por uma muito comum, que são as artrites, e as artroses, artrite reumatoide, as artroses. Como que o paciente pode identificar que ele esteja sofrendo ou ele possivelmente esteja desenvolvendo um quadro de artrite reumatoide, de uma artrose, e que ele vai necessitar de uma investigação mais adequada e de um tratamento específico com o reumatologista? Ok. Bom, vamos falar primeiro da artrose. A artrose é o tipo de doença reumática mais comum, mais prevalente. Dificilmente uma pessoa que chega à idade avançada, o idoso, não vai ter algum grau de artrose em alguma articulação do corpo. Então, a artrose é uma doença que acomete principalmente mãos, joelhos, quadril, coluna, e no início ela é uma doença muito de evolução lenta, evolução indolente, evolução insidiosa. O que é isso? Ela começa com dor leve, principalmente nas articulações das mãos, da ponta dos dedos, com uma certa rigidez pela manhã, mas logo que o paciente se levanta e começa a movimentar, isso já melhora, desaparece, então ele não dá muito valor, e isso vai se arrastando por meses, por anos, e quando o paciente assusta, já está com a mão deformada, com uma dor mais intensa, dificultando
as suas atividades do dia a dia. Então, a característica principal da artrose, que é a doença mais comum na reumatologia, é esse início de dor lenta e progressiva, principalmente nas mãos. Pode acontecer da mesma forma em joelhos, nos pés, no quadril, na coluna? Sim, mas onde é mais fácil, mais evidente, é realmente nas mãos e depois os joelhos. Existe tratamento para esse tipo de doença? Sim, existe, e quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico, melhor o desfecho lá na frente, ou seja, a gente conseguir prevenir essas deformidades e, é óbvio, melhorar os sintomas de dor do paciente. A artrite reumatoide. A artrite reumatoide está dentro de um grupo bem diferente de doença. É uma artrite inflamatória, ela tem uma exuberância muito grande de inflamação, ela não pega essa última junta da mão, a distal, ela só pega da proximal para trás, então punho, a mão em si, joelhos, tornozelos, cotovelos, ela pode pegar qualquer articulação e, por definição, a artrite reumatoide tem que ter inflamação da articulação. Essa articulação tem que ficar inchada, quente, vermelha, doendo por semanas, né? Então, nós consideramos que tem que ser mais de 6 semanas de inflamação contínua para a gente identificar um paciente como possível portador de uma artrite reumatoide. É uma doença com potencial de gravidade, de deformidade muito grande. Se não tratada adequadamente, ela gera sequelas que são irreversíveis depois, com grandes limitações. É sem dúvida uma das doenças mais graves da reumatologia no sentido de deixar sequelas e limitações importantes, mas também é uma das que melhor responde ao tratamento, que mais a gente consegue interferir nesse desfecho e melhorar a qualidade de vida do paciente, desde que identificado precocemente. Então, é um desafio para a gente que os pacientes cheguem até nós no início. Então, está com a junta doendo, inchada, vermelha, quente, por mais de 2, 3 semanas consecutivas, procure o reumatologista, que a gente tem como mudar muito essa história. A gente sabe também que não é fácil, né? O profissional, na rede SUS é meio difícil, na rede privada também, mas procure, pegue encaminhamento, vai à atenção básica, você vai ser encaminhado e vai ser priorizado para que o seu tratamento comece precocemente e a gente consiga a mudança desse desfecho. Bom, dentro das artrites inflamatórias, a artrite reumatoide é a principal, mas existem outras, tá? Existe a artrite psoriásica, por exemplo, que tem um desfecho parecido e uma clínica parecida com a artrite reumatoide, mas que é combinada com uma doença de pele chamada psoríase, tá? Então, o tratamento é semelhante para as duas coisas. Muitas vezes o paciente começa com a psoríase e depois evolui a artrite. Então, é o paciente que tem a lesão de pele e começa a ter dor em alguma articulação. E uma outra doença também que vem se tornando muito frequente no nosso meio, devido ao avanço dos métodos diagnósticos e da ciência, que são as espondilites. Tá? A mais tradicional espondilite anquilosante, que é uma doença que o predomínio de sintoma é dor nas costas. Então, dói muito a região lombar, de maneira crônica, ou seja, dói por meses, anos, tá? Principalmente uma dor noturna, sem o paciente ter tido trauma nenhum. Independente do que ele faça, essa dor está lá, principalmente nos períodos de repouso. Essa é a peculiaridade dela. Dói muito durante a noite e após períodos de repouso, mas durante o dia, o paciente se movimentando, a gente fala que ele está quente, ele sente menos dor. Mas o principal da espondilite é a dor noturna e acordar com dor e meio rígido de manhã, que também é uma doença que pode deixar sequela importante e que também, quando tratado, diagnosticado precocemente, melhora muito a qualidade de vida do doente. Você citou as principais delas, dessas patologias reumatológicas, mas assim, vamos começando pela artrite, pela artrose. Você falou bem, Wander, que dificilmente alguém que está envelhecendo não possa desenvolver ao longo da vida algum quadro de artrose, né? Ou seja, é uma doença comum da terceira idade apenas ou não? Ela pode, pacientes jovens, pacientes
na idade adulta, podem desenvolver também artrose por questões, por causa reumatológica, Tá, então, que não traumática, né, como você falou. A artrose, ela é uma doença que ao longo da história da medicina, ela foi modificando inclusive a sua nomenclatura, né? A gente chama artrose porque é o nome de senso comum, conhecido pela população em geral, mas hoje o nome oficial da artrose, cientificamente falando, é osteoartrite. Por que mudou-se o nome de artrose para osteoartrite? No passado nós entendíamos que a artrose seria uma consequência natural do envelhecimento, ou seja, seria uma degeneração das articulações, e que toda pessoa idosa obrigatoriamente teria, né? Seria algo combinado com o envelhecimento. E com o avanço da medicina e do conhecimento sobre a fisiopatologia das doenças, das suas causas, dos seus mecanismos, nós percebemos que não é bem assim. É uma doença que tem um componente inflamatório, e por isso mudou de osteoartrose. Quando a gente fala osso, a gente fala em degeneração, uma coisa que iria acontecer pelo uso. E it é quando é inflamatório, quando tem algum componente inflamatório no meio. Então a gente mudou para osteoartrite, ou seja, uma inflamação do componente osteoarticular ali, cartilagem e osso, que compõe a articulação, só que não tão intensa como nas outras artrites inflamatórias, como a reumatoide, por exemplo, é uma inflamação mais leve, e que vai degenerando a cartilagem da articulação aos poucos, e que é uma doença que a gente vê hoje que ela não é de início no idoso. Os piores sintomas e deformidades estão no idoso, mas essa doença começou mais cedo. Então é uma doença que começa no adulto jovem, meia idade, e vai avançando progressivamente, e o desfecho pior de limitação, de deformidade, é na terceira idade, sim, mas é o fruto de uma história de 20, 30 anos de doença evoluindo sem uma interferência adequada para que ela parasse de progredir, né? Então não são todos os idosos que têm artrose, a gente sabe disso hoje, e não é uma doença consequência do envelhecimento somente, tá? Óbvio que o envelhecimento leva a um certo desgaste das articulações, sim, mas a doença osteoartrite não é obrigatória estar presente em todo idoso, ok? Então essa é uma grande diferença que a gente aprendeu com o tempo. E, obviamente, com isso, novas oportunidades, novos medicamentos surgiram para que nós possamos tentar mudar essa história, né? Que no passado a gente olhava, não tinha o que fazer, então hoje a gente tem alguns recursos terapêuticos para tentar impedir essa progressão ou minimizar os sintomas desses pacientes e tentar devolver a eles o que a gente chama de qualidade de vida. É um desafio não só para a reumatologia, mas para todas as especialidades, a sua não é diferente, né? A urologia. A nossa população vem envelhecendo, então nós estamos morrendo bem mais tarde e obviamente que essas doenças vão ter uma prevalência maior. Então, obrigatoriamente, nós temos que saber lidar com esse grande público da terceira idade, e o grande desafio não é chegar aos 100 anos, é chegar aos 100 anos com qualidade de vida, né? Então, fazer com que esse idoso possa chegar a uma idade avançada, podendo se locomover com qualidade, podendo ir fazer suas atividades, seu lazer, suas viagens, ou até mesmo seu trabalho, né, com qualidade de vida, sem estar sofrendo dor. Então, é o que a gente se propõe a fazer e que estamos conseguindo com o avanço e com a introdução de novas tecnologias. Que bom. A gota, Wander, é outra situação também muito comum, né? Muito prevalente também dentro da reumatologia. E vem a ser também uma forma de inflamação também, né, da articulação. Ela tem... O que seria, para você explicar melhor aí para os nossos telespectadores, então, o que é a gota, a famosa gota? Ok, a gota é também uma das nossas doenças famosas, né? Acomete mais os homens, muito raro em mulher, e a característica principal da gota de sintoma, né, são crises de dor, geralmente em uma única articulação, principalmente a mais comum é do pé, ali onde fica o joanete,
que do nada aquela articulação inflama, fica quente, vermelha, extremamente dolorosa, né? Realmente o paciente sofre muito. Essa crise costuma durar poucos dias, 5, 7 dias, usando ou não algum medicamento, ela vai sarar e tem a característica de ser repetitiva, ela vem dando em crise de repetição. Bom, no passado, essa doença ela era muito atrelada à história da pessoa ser obesa. Ela come muito, então vai ter gota. E hoje a gente sabe que também não é bem isso, né? A gota ela pode dar em pessoas obesas ou não. Na verdade, a alimentação ela é um fator desencadeante das crises, mas o que provoca a doença em si, que é o aumento do ácido úrico no sangue, ele depende mais de uma alteração própria da pessoa, que ela não consegue metabolizar bem as proteínas animais principalmente. Então tem algum distúrbio ou do fígado ou do rim, que faz com que esse ácido úrico se acumule no organismo da pessoa, e conforme ele vai se acumulando e se depositando nas extremidades, essas crises passam a acontecer. Então, na verdade, as crises é uma maneira do nosso sistema imunológico tentar remover aqueles depósitos de ácido úrico das nossas articulações e do entorno delas, porque ele reconhece aquilo como algo estranho, tá? Então, a gota, que a gente sabe hoje, né, ela precisa de um diagnóstico correto, e muitas vezes o paciente tem a crise, vai num pronto atendimento, é atendido, é feito alguns exames e, curiosamente, na crise, o ácido úrico no sangue ele costuma cair. Então é comum o paciente ir num PA, num pronto atendimento, fazer exame e o médico falar, não, isso não é gota, porque seu ácido úrico está normal. Equívoco, isso é um engano. A gente costuma dosar o exame de ácido úrico para diagnóstico fora das crises. Aí sim a gente pega o valor real dele. E uma crise de gota é bem característica. Então inflamou uma articulação isolada do pé, durou poucos dias, doeu muito, sarou. Pode ficar esperto e procurar que deve ser um quadro de gota. E realmente quem melhor maneja isso é o reumatologista, não tenha dúvida. E a gente costuma dizer que hoje a gota, a gente sabe tudo dela. Então o paciente que procura a orientação do reumato, dificilmente vai ter uma história ruim com a gota. Ele vai se livrar dela se ele seguir a orientação correta de tratamento, se ele seguir a orientação correta de alimentação, que também mudou no passado. Tenho gota, não posso comer nada, não posso comer carne, não posso comer tomate, não posso comer frutos do mar, não posso beber. Não é bem assim também. Hoje, tomando a medicação corretamente, a gente pede uma dieta um pouco mais rigorosa por alguns meses, e a partir dali o paciente vai poder ter uma vida normal, desde que ele continue tomando a medicação direitinho, assim como você trata de pressão, de diabetes, tomando seu remédio correto, o ácido úrico vai se manter baixo e essas crises não vão mais acontecer. Então é muito gratificante para a gente pegar um paciente com gota, que já vem sofrendo há vários anos e várias crises, a gente conseguir mudar essa história e ele nunca mais ter uma crise. Estão chegando as perguntas aqui, Wander, e aí a gente, todas aquelas que vão sendo respondidas ao longo da sua explanação, da sua explicação, das minhas arguições, a gente, com certeza, nem precisa repetir. Mas tem algumas perguntas, como a Inês de Paula, de Jundiaí, São Paulo. Ela pergunta o seguinte: meus dedos às vezes travam por alguns segundos. O que seria isso? Poderia ser uma doença reumática? Então, pela descrição, o dedo travar seria dobrar a mão e aí na hora que você vai voltar o dedo não volta, ele trava. Possivelmente, tá? Isso. Então, nós chamamos isso de dedo engatilho. O dedo engatilho é uma pequena inflamação dos tendões das mãos, que muda um pouco sua forma, então forma um mecanismo de gatilho mesmo, o tendão passa embaixo da bainha e não consegue voltar, e é uma alteração consequência do dia a dia, do uso, de algum tipo de atividade, de uma predisposição da pessoa para esse tipo de acometimento. É uma alteração muito comum, uma queixa muito comum no consultório.
Não é só o reumatologista que cuida, nós também cuidamos, com certeza. Eu pego vários de pacientes assim por mês. O ortopedista também cuida disso tranquilamente. E geralmente o tratamento ele é clínico nos primeiros momentos disso. A gente consegue, com pequenas infiltrações, exercícios de fisioterapia, fazer o desbloqueio desse dedo em gatilho e geralmente resolve. Quando não resolve, aí é necessário uma correção cirúrgica, porque existe o risco de romper o tendão, se a gente forçar demais esse dedo em gatilho, e se romper aí é bem mais complicado da gente conseguir corrigir. Mas é um reumatismo que a gente diz localizado, de partes moles, né? Não é uma doença sistêmica, mas é perfeitamente tratável, a gente chama isso de dedo em gatilho, muito comum. Lívia de Paula, de Recife, ela faz a seguinte pergunta: o sobrepeso, até onde pode causar inflamação nas articulações, por exemplo, do joelho? Você falou bem aí agora há pouco aí que, né, você citou a hora que você estava falando da gota, você falou que o excesso de peso também está envolvido, até por conta da alimentação, por conta do ácido úrico. Mas aí a pergunta da Lívia, lá de Recife, é essa: se o sobrepeso pode comprometer as articulações, até onde ela pode comprometer, inflamar? A pergunta dela é inflamar a articulação. Tá, assim, a princípio, né, a obesidade em si, isoladamente, não é uma causa de doença inflamatória articular. Por si só, não. Mas, com certeza, o paciente obeso sofre muito mais com as doenças das articulações. Por quê? Porque uma articulação inflamada, ou que está num processo de degeneração da cartilagem, como consequência de uma artrose, por exemplo, essa articulação doente, ela já vai doer numa pessoa de peso comum. Numa pessoa com sobrepeso, vai doer muito mais. E quando nós temos uma articulação inflamada, o que compõe a articulação, cartilagem, ligamentos, o próprio osso, né? Ele, sobre uma carga maior de peso, ele tende a ter uma deformidade mais rápida, tende a ser destruído mais rápido. Então, eu costumo dizer para meus pacientes que têm artrose, principalmente, né, ou alguma degeneração da cartilagem dos joelhos ou de quadril, por alguma outra razão, às vezes por um trauma ou por uma infecção prévia, ou seja, independente do motivo que fez essa cartilagem degenerar, falo o seguinte: não foi a obesidade que provocou aquilo, não. Mas a obesidade fez andar muito mais rápido. Uma doença que andaria a 10 por hora, vai andar a 100 por hora. Então, se de repente esse paciente iria sofrer alguma limitação com 80, 90 anos de idade, ele vai sofrer com 60, com 50, porque o sobrepeso fez a doença andar mais rápido. Então, todo paciente nosso que tem algum tipo de doença articular, que existem algumas doenças reumáticas que não são propriamente das articulações, a gente vai falar disso mais para frente um pouquinho. Toda doença reumática que tem envolvimento articular, a recomendação 1 é: diminua o peso, se for de sobrepeso, e pare de fumar. Que o cigarro também tem uma relação direta com o processo inflamatório em si da maioria das nossas doenças. Todos os pacientes que fumam, eles acabam tendo um desfecho pior, tanto da evolução da doença, como uma pior resposta ao tratamento também. Tá aí. Tá aí Lívia de Paula, de Recife. Dr. Wander, acho que respondeu bem a sua pergunta e eu acho que é importante a colocação dela. Tá? Josnildo Silva, de Corumbá. Ele fala o seguinte, que ele trabalha na lavoura, onde acaba ocorrendo muita umidade nos pés. Isso pode tornar o reumatismo mais frequente, pode fazer das doenças reumáticas mais frequentes, por ele estar com trabalhar na lavoura e ter os pés o tempo todo úmido. Às vezes deve ser com bota também, né? Então deve estar... Isso pode piorar? Não, a princípio não tem nenhuma doença reumática que se manifeste por consequência de ficar com algum segmento do corpo em ambiente úmido por muito tempo. Não. Favoreceria sim doenças de pele, ou talvez algumas infecções de pele,
mas articular especificamente não vejo nenhuma relação não. Bom, estão chegando aqui várias perguntas e vamos ter que, o Wander tem muita gente para responder aqui, viu, Wander? É um prazer, que bom. E assim, eu agradeço muito, principalmente a participação de todos os telespectadores do nosso estado, de fora daqui do nosso estado, até fora do Brasil, que acompanham o programa Show de Saúde, que enviam suas perguntas, que participam do programa, fazendo com isso com que a gente possa enriquecer mais ainda a qualidade, o conteúdo do programa, tá? Mas nós vamos para um breve intervalo agora, só que antes eu queria que o Manga Larga chamasse o intervalo com uma canção. Uma cantoria. Por favor, Manga. Outra vez eu cheguei tarde e te encontro acordada e me olha com desejos, mas não me pergunta nada. Trago o cheiro de outra alguém e o sono de outra cama, mas me abraça com ternura e jura que me ama. Tenho te esquecido tanto nos lugares onde andei, já dormi em outros braços, em outras bocas acordei. Hoje eu voltei pra casa e tão minha te encontrei. Descobri que eu te amo quando eu te abracei. Hoje eu sei que na rua ninguém me adora, enquanto aqui dentro amor me devora. É aqui que mora a felicidade. Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via, o seu encanto, a sua magia. E só com você faço amor de verdade. Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br. Oi gente, eu tô aqui para dar uma dica deliciosa para vocês e super saudável. É Fit. Nós temos um cardápio variado com as versões mais gostosas de todos os pratos que você mais adora. Você pode comprar pelo iFood ou pelos nossos telefones. Temos pratos deliciosos, nhoque, lasanha, estrogonofe, escondidinho. Fazemos bolos caseiros deliciosos de laranja, banana, cenoura com cobertura de chocolate. Portanto, peça um dos nossos pratos deliciosos. Ligue agora!
Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. De volta aqui com o programa Show de Saúde pela TV Mato Grosso, canal 27.1. É um prazer poder levar um pouco mais de informação de saúde para vocês em casa ou no trabalho que nos acompanham, tanto pela TV quanto pelas redes sociais. Hoje o nosso convidado é o Dr. Wander Fernandes, médico reumatologista, que está trazendo bastante informação, bastante coisa boa a respeito de muitas doenças e muitas patologias relacionadas à sua especialidade. Nós vamos dar continuidade aqui, mas antes eu quero primeiro agradecer a todos aqueles nossos parceiros que acreditam, que confiam no nosso programa, no programa Show de Saúde, e que conosco faz esse programa ir ao ar todas as terças, às 19 horas ao vivo, e reprisando nas quintas, às 8 horas da manhã, para que você possa ter a alternativa de assistir o programa num outro horário, e também aos sábados, às 14 horas. Então, quero agradecer muito a Clínica Atrium, quero agradecer a GastroMT do Dr. Juliano Canavarros, a Farmácia Criativa da nossa amiga Virgínia, agradecer ao Dr. Alonso do Hospital Otorrino, que é nosso parceiro também, aos irmãos Luiz Guilherme, Luiz Gonzaga, da Clínica CTR de Tratamento Renal. Então, meu muito obrigado a todos vocês que têm acreditado no programa Show de Saúde, têm nos ajudado. E as outras empresas que eu esqueci de falar, mas que o tempo todo vai passando no nosso telão, quem são esses parceiros do programa Show de Saúde. Muito obrigado. Dr. Wander Fernandes, reumatologista. Wander, fala um pouquinho para nós aonde você atua hoje, onde você já está em Cuiabá há muitos anos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para nós da sua formação e aonde você hoje se encontra atuando como médico reumatologista. Ok. Bom, eu, apesar de não ser cuiabano nem matogrossense de nascimento, eu tenho família de cuiabanos, meu pai é daqui, né? Minha mãe é de São Paulo, acabei nascendo lá e voltei para cá já para fazer faculdade. Então fiz a medicina aqui na UFMT, me formei em 95, aí eu fui fazer minha especialização em reumatologia, eu fiz em São Paulo. Na época era a Escola Paulista de Medicina, hoje é a Universidade Federal de São Paulo. Depois eu voltei para cá e comecei a atuar como profissional reumatologista na capital. Sempre atuei na capital, toco o serviço de reumatologia do Hospital Geral desde 99. A gente criou um serviço grande, forte, que atende ao Sistema Único de Saúde, contratado pela Prefeitura de Cuiabá. Temos um serviço muito bem estruturado lá. Fazemos o tratamento integral dos nossos pacientes. E na medicina privada, hoje a gente atua dentro do CIB, que é o Centro de Terapias Assistidas. É um centro especializado no tratamento das doenças reumáticas e das doenças autoimunes. E com um grupo de mais 6 reumatologistas, atuamos já em grupo há vários anos. Também temos um serviço completo, muito bem estruturado, que consegue atender todas as demandas da reumatologia. Então,
realmente me sinto bastante gratificado. Quando eu cheguei em Cuiabá, eu fui o terceiro reumatologista da cidade e eu agradeço muito as oportunidades que eu tive aqui no estado, que sempre me recebeu de braços abertos. Eu costumo dizer que dentro do que eu poderia ser como médico, eu já fui praticamente tudo aqui dentro do estado, né? Eu já trabalhei na gestão pública, gestão privada e hoje eu estou cansado dos desafios, então eu estou mais focado em atender os pacientes mesmo e cuidar deles, que é o que eu realmente sinto prazer e gosto de fazer. Que bom. E lá na sua empresa privada, fica situada mesmo onde? O CIB ele funciona hoje dentro do SB Medical, né, ali no bairro Jardim Cuiabá, no 4º andar, e lá a gente atende a maioria dos planos de saúde e os pacientes particulares também. Então, estamos em excelentes instalações. Qual é o telefone para contato lá, Wander? Lá é 3359-6531, mas tem o nosso site, que todas as informações estão disponíveis, que é cibmt.com.br, e também estamos nas mídias sociais, no Google, etc. Então, digitar Wander Fernandes lá, ou CIB, Centro de Terapias Assistidas, vai encontrar todas as informações para nos localizar. CIB com S ou com C? CIB. CIB. Na verdade, é Centro de Infusão de Biológicos, né? Porque o principal inovação tecnológica para tratamento das nossas doenças foi a inovação dos imunobiológicos. São medicamentos de alta complexidade que realmente mudou a história da reumatologia, né? Com esses medicamentos a gente conseguiu modificar a história de doenças que eram praticamente intratáveis, como artrite reumatoide, espondilite anquilosante, o próprio lúpus. Então, assim, mudou muito a qualidade de vida dos nossos pacientes com esse tipo de tratamento e por isso que a clínica acabou levando esse nome, porque nós fomos o primeiro centro do estado a fazer isso tanto no SUS como no mercado privado, né? Então, o CIB hoje tem uma unidade dentro do Hospital Geral, que também infunde todos os pacientes SUS, e a unidade privada lá no SB Medical, que a gente cuida dos pacientes privados. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre infusão, que é o que há de tecnologia que você falou, de avanço dentro da reumatologia, que mudou a história da especialidade, que mudou a vida de muitos pacientes. Você vai explicar um pouquinho mais, mas eu queria que você respondesse aqui mais algumas perguntas, Wander, antes da gente chegar lá. Tem a Sandra Olegário, de Campo Verde. Ela pergunta o seguinte: tenho fortes dores no ombro, só ao dormir. Isso pode ser alguma doença reumatológica? É a dúvida dela. Então, a dor no ombro é uma queixa extremamente frequente. A gente costuma dizer que o ombro é uma articulação mal feita, porque ela tem osso em cima, osso embaixo e o tendão e uma bursa no meio, que são literalmente mastigados durante a nossa vida nos movimentos que a gente faz com o braço. E é um dos pontos de tendinite mais frequente. Então, muito provavelmente ela tem uma tendinite de ombro, com ou sem a bursite junto, né? Porque pode ter um, pode ter o outro, mas geralmente isso é combinado, é os dois, que são estruturas muito próximas, e que não deixa de ser um tipo de reumatismo. A gente fala reumatismo localizado ou de partes moles. Então, precisa procurar um profissional de saúde para que ele, então, faça a propedêutica necessária, ou seja, vai pedir um exame adequado. Geralmente, um ultrassom de ombro é suficiente para esclarecer o que está acontecendo. E, a partir daí, definir qual a melhor estratégia de tratamento. Se é medicação oral, se é infiltração, se é fisioterapia ou não. Tá? Então, muitas vezes até rompe o tendão do ombro, é uma questão cirúrgica. Então, o ombro é bem complexo e o reumatologista, na sua grande maioria, está habilitado a cuidar da maioria das lesões de ombro. Que bom, tá aí. Assim, o que eu acho muito interessante, na semana passada eu trouxe Felipe Vale, que é ortopedista. Que também cuida bem desse tipo de lesão. Que é o especialista em ombro e cotovelo e joelho.
Então, ou seja, aí eu falei assim, não, agora, na sequência, eu tenho que trazer o Wander, porque é um reumatologista, porque eu vou dar continuidade ao assunto que eu comecei na semana passada. A gente bateu muito em cima disso, das tendinopatias, da bursite, entendeu? Das tendinites. Então, assim, e hoje você vem para esclarecer mais ainda com relação na reumatologia, o que as doenças reumatológicas podem causar nessa articulação. E eu acho que com isso a gente consegue sedimentar mais ainda o assunto. E minha ideia na semana que vem é trazer um fisioterapeuta para poder tentar ajudar no tratamento do que a gente pode fazer para melhorar mais ainda a qualidade de vida das pessoas, já que muita coisa vai aqui, né, com a reumatologia, com a ortopedia, a gente vai conseguir ajudar, melhorar na qualidade de vida, mas eu acho que o profissional da fisioterapia também ele é importante para que a gente possa recuperar, né, movimentos, ganhar amplitude, como você falou, você mesmo falou que agora há pouco aqui que é um aliado ao tratamento, então acho que é importante. E nós vamos falar de várias patologias também articulares do corpo também, no que eles podem nos ajudar, tanto músculo-esquelética como articular. Mas, dando sequência aqui, Santiago Libertino, de Várzea Grande, ele pergunta o seguinte: como prevenir o reumatismo? Então, depende da doença reumática, né? Algumas podem ser prevenidas, outras não. Então, quais as doenças que nós conseguimos prevenir de alguma forma? Osteoporose, é possível a prevenção, né? Fazendo uma boa dieta, rica em cálcio, derivados do leite, queijo, boa ingesta de verduras verdes, para que você consiga manter uma concentração de cálcio e vitamina D adequada e prevenir, então, uma osteoporose. Mas a grande maioria das doenças reumáticas, elas independem de hábitos de vida. São doenças autoimunes e que vão acontecer independente do que nós façamos, tá? Alguns poucos fatores de risco a gente consegue evitar para algumas doenças. O principal que eu já mencionei é o tabagismo. Então, realmente, o cigarro, o fumo, ele tem uma relação direta com a maioria das nossas doenças inflamatórias. Então, realmente, evitar o hábito de fumar é uma grande atitude para você prevenir, não só das nossas doenças, né? Mas da maioria das doenças cardiovasculares, pulmonares. Você vai ter uma vida bem melhor sem o cigarro, né? Com certeza. E hábitos saudáveis de vida, como uma atividade física regular, manter o peso adequado, manter uma dieta adequada, sem exageros, vai te trazer qualidade de vida de uma maneira geral? Vai. Então, uma articulação com uma boa musculatura em volta, né, sendo trabalhada com exercício de amplitude o tempo todo. Então, fazer uma caminhada, fazer uma natação, uma hidroginástica, uma bicicleta, uma esteira, tudo isso acrescenta e ajuda, sim, a você manter a saúde das articulações e da musculatura, e com certeza você vai sofrer menos lá na frente, na velhice. Está aí respondida a sua pergunta, Santiago. Hernani Santos, de Campinas, Wander. Por se tratar de uma inflamação, pode ocorrer febre? Ok, sim. Não é comum, né, num paciente com doença reumática, a febre estar presente, mas em algumas doenças reumáticas ela pode estar presente, sim. Então, vamos lá. Uma paciente com lúpus em atividade, que é uma doença que pode acometer qualquer parte do corpo, é uma doença, a doença mais famosa da reumatologia a nível de gravidade é o lúpus. Então, ela numa fase aguda ou numa fase de atividade pode ter entre os sintomas a febre, tá? Uma crise de gota muito exuberante pode dar febre, e às vezes até confunde a gente achando que é uma infecção e é só do processo inflamatório. Uma artrite reumatoide com envolvimento muito severo, que a gente fala sistêmico, né? Que causa uma reação inflamatória interna muito forte, pode desencadear febre. Então, não é comum, mas é possível. E tem uma doença reumática, cujo nome é febre reumática, que é uma doença exclusiva praticamente da criança e adolescente. Ela é raríssima em adultos, né? Iniciar no paciente adulto.
que tem a ver com a infecção de garganta, né, prévia, e aí sim, o próprio nome diz febre reumática, né? Então, dentre os sintomas da febre reumática, a febre é um dos principais, acompanhado, obviamente, da inflamação articular, da dor no corpo, pode fazer acometimento cardíaco, com palpitação, etc., mas a febre é um dos principais sintomas. Então, em algumas das nossas doenças, sim, a febre pode estar presente. Wander, tem mais perguntas aqui, mas antes de eu prosseguir, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do lúpus, já que é uma entidade que realmente é uma das principais, que causa um prejuízo muito grande para o portador de lúpus, entendeu? Para que as pessoas entendam bem e você pudesse esclarecer um pouquinho. Ok, o lúpus, ele é o reumatismo mais famoso, é a mãe, que a gente diz, das doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune, em primeiro lugar? A doença autoimune é uma consequência de um erro do nosso sistema de defesa. Então, o nosso sistema de defesa, ele é composto por uma série de células e substâncias que estão preparadas para atacar o que é estranho ao nosso corpo. Então, quando chega um vírus, uma bactéria, o nosso sistema imunológico reage para eliminar aquele agente estranho, e para fazer essa eliminação, ele desenvolve uma coisa que a gente chama de inflamação. Então, quando nós temos uma inflamação em reação a algum agente infeccioso, nós chamamos isso de infecção. Quando nós temos um processo inflamatório, ou seja, o nosso sistema imunológico criando uma inflamação, sem a presença desse agente infeccioso, então nós chamamos de uma inflamação pura, e se é contra algum órgão do nosso próprio corpo, nós chamamos isso de uma doença autoimune. Então, doença autoimune é quando o nosso sistema imune ataca a nós mesmos, escolhendo alguma estrutura como alvo. Então, se escolhe uma articulação, é uma artrite, se escolhe o coração, é uma cardite, se escolhe o pulmão e suas estruturas, é uma pneumonite, etc. Então, o lúpus, ele tem esse nome de mãe, por quê? Porque qualquer órgão do nosso organismo pode ser acometido por uma inflamação consequência do lúpus. Então, pode ser acometido o rim, as células do sangue, a pele, a articulação, pulmão, cérebro. Então, uma doença que pode ser uma doença extremamente leve, só pegando pele e articulação, como pode ser uma doença extremamente grave, pegando o pulmão, o rim, levando a pessoa a óbito em dias. Tá? Então, a gente costuma dizer que o lúpus nunca é igual de uma pessoa para outra. Por quê? Porque qualquer órgão pode ser acometido em momentos diferentes. Então, é uma doença que geralmente tem como os principais sintomas a febre, a fadiga, o cansaço, o envolvimento de pele, manchas no rosto, lesões de pele que fazem cair cabelo. Uma lesão muito típica são lesões de pele no pavilhão da orelha, dentro da orelha. A inflamação das articulações, ela pode pegar o rim, ela pode causar anemia, leucócito baixo, ou seja, algumas lesões são visíveis no exame físico, então pele, articulação, mucosa a gente consegue ver examinando o doente, mas internamente a gente não consegue, só através de exames. Então, dependendo do que for envolvido, esse paciente vai apresentar sintomas diferentes, tá? É uma doença que acomete principalmente mulheres e mulheres jovens, esse que é o pior. Então, uma doença que costuma pegar meninas em fase reprodutiva. Então, começar a menstruar, daí em diante, são sérias candidatas para quem tem a predisposição a desenvolver. Óbvio que ainda é uma doença muito rara, não é uma doença frequente, graças a Deus. E por pegar jovens, mulheres jovens, ela acaba tendo um impacto social muito grande, né? Porque muitas vezes são mães, né, com filhos pequenos para cuidar e que sofrem um acometimento de uma doença tão grave como essa. Ou muitas vezes nem engravidaram e acabam tendo uma doença grave que atrapalha todo o futuro e o planejamento dessa jovem, né, não podendo
ter filhos ou não podendo desenvolver uma profissão adequada. E também é uma doença que o grande segredo do sucesso é a gente conseguir atender precocemente. Então, quando a gente consegue fazer o diagnóstico dessa paciente logo nos primeiros dias ou semanas dos sintomas e tratando adequadamente, aí sim a gente tem a chance de literalmente salvar uma vida e manter a qualidade de vida dessa paciente. Porém, realmente, algumas vezes, mesmo com tratamento precoce, a gente fazendo tudo o que é possível, ela vem tão agressiva que acaba não permitindo que a gente reverta a situação. Mas, realmente, é uma doença que, a cada dia que passa, novas opções de tratamento vêm surgindo, a gente vem conseguindo reverter muitas situações, tá? Mas a grande preocupação é nesse atendimento diagnóstico precoce, e aí sim, quando desconfiar de uma patologia dessa, é o reumatologista o profissional mais indicado, não tem outro que cuida de uma doença como essa. Bom, não para de chegar perguntas aqui, nós vamos responder todas que derem para responder durante o nosso programa, mas eu queria, antes da gente dar continuidade, nós vamos para um breve intervalo, e eu queria que o Manga Larga... Manga, Sim. você, meu amigo, parado algumas semanas aqui, Sim. né, por conta desse distanciamento, que a gente foi obrigado, Esvaziar um pouco o estúdio para evitar, né? por conta das regras que nós tivemos que criar aqui, mas que bom que você está de volta. Muito obrigado. E eu estou vendo que sua voz está mais afiada do que antes. É porque eu estou feliz. Que bom. E eu quero saudar aqui o querido Cauã, da dupla Kleber e Cauã. Cauã está com Covid, está no hospital. E estamos fazendo aí os músicos, né? Fazendo os músicos, os fãs também fazendo uma corrente. Mas eu como músico também fazendo uma corrente de oração para que ele venha logo para os palcos aí, venha continuar o sucesso que Deus vai te tirar dessa, com certeza, meu amigo. E vamos cantar. E hoje eu vim para cantar. Mas antes... Cantar é bom demais. Eu queria o seguinte, eu sei que a gente está passando por um momento onde não está podendo, por enquanto, os profissionais da música como você e muitos outros, voltarem aos palcos, trazer alegria, trazer diversão através de suas vozes para a gente. Mas eu sei que logo isso vai estar normalizado, acredito eu, ainda mais agora com o advento da vacina, né, Wander, que está aí numa fase bem avançada. Eu acredito que logo aí vai ter população em massa sendo vacinada e a gente vai conseguir realmente sair desse quadro de pandemia. Mas em situações especiais, Rodrigo Manga Larga, como é que você está? Você não faz só música, você faz também, você é um cozinheiro de mão cheia. E você tinha aquele projeto também que você já conversou comigo, e como é que anda aquilo lá? Tá legal, o projeto de levar o Manga Larga para cantar na sua casa, para cozinhar na sua casa. E tem uma novidade muito bacana, além de cantar e cozinhar também, eu vou levar um CD para você, do Manga Larga, porque, olha, eu tenho um trabalho que ficou muito bem gravado alguns anos atrás, e eu não divulguei esse trabalho por completo, né? Então, assim, mudou muita coisa, a minha aparência mudou, a voz também mudou bastante, mas como é um CD que foi gravado com uma qualidade extremamente fantástica no Rio de Janeiro, com grandes artistas de renome, músicos de renome, como Neyman Antunes, Frejó também, que é um excelente contrabatista, baixista, tocou com o Timar, enfim. Então, um disco que eu quero trazer esse CD de volta. Tem música do nosso querido, do meu primo, seu amigo de infância, o Edson, né? O nosso querido Chinho, um beijão para ele que está assistindo a gente. E tem música dele, que Tudo Acabou, uma música romântica, muito bonita. Eu quero voltar com esse CD para os amigos, na verdade, né? Para os fãs que gostam de ouvir o Manga Larga tocar, cantar, e quiser ficar com uma recordação, a gente vai entregar esse CD assim para as pessoas, né? Por um preço bem acessível mesmo, é só para não deixar das pessoas terem o meu trabalho, né? Alguma coisa bacana. Você quer que eu faça uma música conhecida ou uma música do CD ou uma música já... Do CD, então. Vamos uma música do CD? Isso aí. Fazer a do Edson. Chama-se Tudo Acabou.
tudo acabou, hoje eu me sinto sozinho, relembrando os caminhos que a gente cruzou. Nada mais faz sentido, nesse quarto eu me deito, tudo perdeu a cor. Até o brilho dos olhos não vejo mais no espelho. Desde que te perdi, venha para os meus braços, chorando feito criança. Nosso amor vai ter volta, ainda tem esperança. Saudade, não quero mais ouvir aqui esta palavra. Vamos voltar a prosseguir a mesma estrada. Sigo sem rumo, pois meu guia é você. Saudade, vamos deixar pra trás aquilo que passou. Vamos voltar a reviver o nosso amor. Tolice é brigar com a felicidade. Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br. Oi gente, eu tô aqui para dar uma dica deliciosa para vocês e super saudável. É Fit. Nós temos um cardápio variado com as versões mais gostosas de todos os pratos que você mais adora. Você pode comprar pelo iFood ou pelos nossos telefones. Temos pratos deliciosos, nhoque, lasanha, estrogonofe, escondidinho. Fazemos bolos caseiros deliciosos de laranja, banana, cenoura com cobertura de chocolate. Portanto, peça um dos nossos pratos deliciosos. Ligue agora! Quando a noite cai, é que eu sinto a falta que você me faz. Saudade que não passa e não me deixa em paz. A sombra de um amor que já brilhou demais.
volta aqui com o programa Show de Saúde, pela TV Mato Grosso, canal 27.1. É um prazer poder entrar na sua residência, no seu trabalho e levar o que há de melhor de informação em saúde. Esse é o programa único no nosso estado, voltado totalmente para assuntos de saúde. Então, ou seja, todas as terças-feiras ao vivo, nós aqui, eu, Barone Guerra, pela TV Mato Grosso, canal 27.1, estamos levando o que há de informação de melhor em saúde para vocês em casa. Terça-feira ao vivo às 19 horas, nas quintas-feiras ele reprisa às 8 horas da manhã e no sábado às 14 horas também o reprise, para quem não pôde assistir o programa ao vivo na terça-feira. Lembrando que na terça-feira é a participação dos telespectadores, enviando suas perguntas e os nossos convidados fazendo as respostas. Hoje o nosso convidado é o Dr. Wander Fernandes, médico reumatologista, responsável do CIB aqui em Cuiabá, e está falando muita coisa importante, muita coisa interessante. Inclusive, Wander, tem mais perguntas aqui que eu gostaria que você respondesse, para a gente não deixar que ficassem sem responder essas perguntas. Apesar de que aquelas perguntas, gente, que a gente vai respondendo durante o programa, através das arguições, através das explanações do convidado, a gente não precisa ficar repetindo. Então, ou seja, automaticamente essas respostas são feitas. Mas tem uma pergunta muito interessante aqui, Wander, que o nosso telespectador ou telespectadora não fala quem ela, não se identificou, a pessoa não se identificou, pede para você falar um pouquinho sobre fibromialgia, e que essa pessoa sofre há 5 anos dessa doença. Então, gostaria que você nos falasse um pouquinho de fibromialgia. Vamos lá. A fibromialgia, ela também é um tipo de doença reumática muito frequente. Acomete principalmente as mulheres. As estatísticas é que algo em torno de 25% das mulheres tenham fibromialgia. É extremamente prevalente. E o pico dos sintomas da fibromialgia é no período perimenopausa, então em torno dos 45 anos de idade, mas isso é o pico dos sintomas. Geralmente já vem de longa data. E o que é o principal sintoma da fibromialgia? É dor, Walid. É dor no corpo inteiro, não tem onde não dói, só que você olha o paciente se olha, se examina, não tem nada errado. Não incha nada, não deforma nada, mas a paciente sente dor. Geralmente a fibromialgia vem combinada, além do quadro doloroso, com transtorno do sono, ou essa paciente dorme muito mal, ou acorda de manhã com a sensação de que não descansou bem à noite. A gente chama isso de sono não restaurador. E para quem tem esse sintoma de qualidade de sono ruim, é comum também uma queixa chamada fadiga ou cansaço durante o dia. E a terceira perna do transtorno são os transtornos de humor, que é a ansiedade e ou depressão. Tudo isso acontece não pelo que tem de alteração no corpo da pessoa, nas articulações. Isso acontece por um distúrbio a nível de sistema nervoso central. No cérebro dessas pacientes, vem com um defeitinho de fábrica, ou seja, desde nascença, isso não é adquirido, tá? Já vem com a predisposição, tanto é que é muito comum a mãe ter, a filha ter, a irmã ter a mesma doença, e é por um déficit, por uma alteração de um neurotransmissor dentro do cérebro. O nome técnico dele é serotonina, e a falta desta serotonina que faz com que esses sintomas todos apareçam, desde da mulher adulta jovem até adolescente, e se estenda até pós-menopausa. Então é uma doença que realmente, apesar de não ser grave, ela causa um sofrimento bastante importante, porque a pessoa sente dor 24 horas por dia, né? Isso diminui o rendimento profissional, dificulta o relacionamento interpessoal, familiar, conjugal, profissional, né? No passado, teve muito paciente fibromialgico aí que foi aposentado com diagnóstico de LER, e você fazia exame e não achava lesão nenhuma, né?
Então, e é uma doença relativamente nova, né, na medicina. A gente entendeu o que era e começou a tratar como fibromialgia nos anos 90 para frente. E é uma doença que, para se tratar, nós temos que tentar subir a concentração desse neurotransmissor no cérebro. Isso pode ser feito de várias formas. Isso pode ser feito através de atividades específicas, tipo atividade física, caminhada, corrida, atividades aeróbicas, né? A gente não recomenda para quem está começando um tratamento de fibromialgia exercícios extenuantes, tipo musculação, etc., porque esse paciente já sente dor, a mais do que devia. Se ele lesar a fibra muscular numa academia, por exemplo, vai doer muito mais, vai parar, não vai fazer. Então, a gente recomenda atividades aeróbicas, começo lento e progressivo, isso ajuda bastante, ajuda na dor, ajuda no sono, ajuda no transtorno de humor. E quando a atividade física não é suficiente, a gente tem que partir então para medicamentos. São várias as opções de medicamentos que vão auxiliar esses pacientes a ter uma qualidade de vida mais normal ou próxima do normal, né, através do uso desses medicamentos e da mudança de alguns hábitos de vida, principalmente atividade física regular. Não tem cura, infelizmente, tem controle. Então, os pacientes que buscam ajuda e que fazem um tratamento regular costumam melhorar bastante sua qualidade de vida. E realmente é uma doença extremamente comum e que perturba muito a vida, principalmente das mulheres. E esse tratamento, essas mulheres podem ficar totalmente assintomáticas num período, ou por um longo período de tempo, se fizer o tratamento corretamente, se seguir essas orientações com relação à prática de atividade física e regular a alimentação, sem dúvida que deve ajudar bastante também, mas no acompanhamento, a gente vê isso, uma remissão de sintomatologia, melhora completa da dor, e essas pessoas ficam anos sem ter? Então, é possível? Essa resposta ao tratamento ela é muito variada, é de paciente para paciente. Tem pacientes, sim, que costumam evoluir muito bem, ficar praticamente assintomático. Alguns conseguem até ficar sem medicação. Já outros, a resposta não é boa, tem que ficar mudando o remédio, ajustando dose. Muitos precisam de uma atenção multidisciplinar, ou seja, não é só o reumatologista que vai ser suficiente, precisa do psiquiatra junto, precisa de um profissional de reabilitação, seja fisioterapeuta, seja educador físico, para estar acompanhando esse paciente, psicólogo. Então, é uma doença bastante complexa, não é fácil de lidar com o fibromialgico e não tem também receita de bolo, tá? A gente costuma dizer que a fibromialgia não é uma doença reta, é uma doença cheia de altos e baixos. Tem períodos que a pessoa vai estar muito bem e tem períodos que a pessoa vai estar muito ruim. E o tratamento tenta deixar essa pessoa menos vulnerável à doença, ou seja, ela ficar mais constante numa condição clínica boa. E também é importante salientar o que costuma desencadear a piora das crises de dor, né? Que seria o estresse físico, ou seja, fazer alguma atividade física fora do habitual. A paciente, por exemplo, tem uma funcionária que ajuda ela em casa, mas por algum motivo essa funcionária adoeceu, não vai, e ela tem que fazer atividades que ela não fazia. Pode esperar que nos dias seguintes vai ter muita dor. Ou algum estresse emocional, né? Algum evento que incomodou muito essa pessoa, que geralmente tem um transtorno de humor combinado, né? Geralmente são pessoas bastante perfeccionistas, que se cobram muito e que pequenas coisas se transformam em grandes problemas. E aí também reflete numa piora dos sintomas. Eu peço desculpas, a pergunta veio da Milene de Cuiabá. Obrigado, Milene, por participar, por enviar suas perguntas, suas dúvidas, e está aí, eu acho que o Wander esclareceu muito bem a respeito de fibromialgia, dos sintomas, o que é a doença e como que ela pode ser tratada e quais são as melhoras, né, que a gente pode ter. Eu não sei se foi dela também, mas parece que sim. Inclusive com relação ao tratamento pelo SUS, Wander.
a espera de um reumatologista pelo SUS. Tem um telespectador aqui que fala em 2 anos e 5 meses, que está esperando, aguardando uma consulta com um reumatologista. É isso mesmo, essa dificuldade, você que tem um serviço hoje de referência pelo SUS, você acabou de falar, no Hospital Geral, é isso que está acontecendo? Qual é o caminho dessas pessoas encontrarem, conseguirem chegar a um especialista, a um reumatologista, com mais facilidade? Ok, bom, realmente o SUS aqui no estado, ele conta com pouquíssimos profissionais de reumatologia à disposição. Então, aqui em Cuiabá nós temos reumatologistas no Hospital Geral e no Hospital Júlio Miller, e acredito que só. No interior, pelo SUS, eu acredito que a gente tenha uma profissional em Rondonópolis, ou 2, um vinculado à universidade, e acredito que em Sorriso e Sinop, só. No resto do estado nós não temos praticamente reumatologistas, nem privado e nem no público, né? Realmente nós somos um número pequeno. No estado inteiro, hoje, a gente está em torno de uns 20 profissionais, 20 e poucos. Então, é muito pouco para um estado desse tamanho. Então, o principal motivo da fila e da oferta reduzida é o escasso número de profissionais. Mas, no SUS, qual que é o caminho, né? O caminho do Sistema Único de Saúde é o mesmo para todas as especialidades que são eletivas, que é o caso da reumatologia. Então, procura-se uma unidade básica de saúde, o profissional da unidade básica faz o encaminhamento, isso é direcionado a uma central de regulação, que pode ser regionalizada ou estadual, e isso, então, vai ser regulado para o profissional que tiver disponibilidade mais próxima, né? Quem faz isso é a central de regulação de estados e municípios, do estado e dos municípios. Com esse período de pandemia, a gente teve um problema a mais, porque os 2 principais serviços, que é o Hospital Geral e o Júlio Miller, tiveram que suspender os ambulatórios, devido ao risco de contaminação pelo coronavírus, já que esses ambulatórios são bastante povoados, ou seja, quando estão abertos, é um grande número de pacientes que frequentam essas unidades, então não tinha como manter. E agora que essas atividades estão voltando. Então, no Hospital Geral, a gente fez uma estratégia de recuperação desse volume que ficou para trás. A gente envolveu novos profissionais, estamos ofertando um número bem maior de consultas de primeira vez para a regulação e com certeza essa fila vai andar mais rápido. Então, eu acredito que a gente dê vazão aí nos próximos 6 a 8 meses para toda a demanda reprimida que a gente tinha em relação à consulta de primeira vez. E os pacientes que já eram nossos vão continuar sendo seguidos, vão ser avisados por telefone. Então, em breve, a gente já começou na semana passada, amanhã, inclusive, é nosso dia lá de atendimento. Vamos voltar às atividades e tentar auxiliar o sistema a providenciar o atendimento mais rápido para essas pessoas que realmente têm um histórico de espera bastante grande. Aí, que bom, uma notícia boa que você está nos dando também, principalmente para quem necessita, que é para quem precisa do atendimento do SUS. E, então, tem a especialidade em Cuiabá, tem serviço que está funcionando, graças a Deus. Teve um período de interrupção dos atendimentos por conta da pandemia, assim como atrapalhou em muitas outras coisas. Inclusive, eu estava conversando com o Wander agora há pouco aqui, nos pacientes que são tratados, que interromperam o tratamento, isso teve um impacto também, né, Wander? Então, isso acabou prejudicando na continuidade do tratamento de muitos pacientes, mas que bom que vocês estão conseguindo trazer de volta e normalizar. E eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, que é do meu amigo Baroni Guerra, que está nos acompanhando de casa. A pergunta dele é: doenças reumáticas, como lúpus e outras que você citou, são hereditárias, Wander? Algumas sim. Algumas têm uma forte determinação genética. Por exemplo, a espondilite anquilosante, ela tem um marcador genético para diagnóstico dela, que é um exame chamado HLA-B27, que quando presente, ele predispõe à doença. O lúpus, a artrite, a prevalência em pessoas da mesma família é maior. Então, tem sim uma
uma relação de hereditariedade aí, mas ainda assim são doenças raras, né? Então, muitas vezes, uma mãe que tem um lúpus ou que tem uma artrite pergunta, meu filho tem risco de ter? Tem, mas é um risco pequeno, não é um risco tão grande como outras doenças que têm uma genética bem mais forte de transmissão do que as nossas doenças, tá? Então, como eu disse, não é porque a mãe ou o pai tem que o filho obrigatoriamente terá. E também a maioria das nossas doenças não adianta a gente querer antecipar o que ela vai acontecer. Tem que esperar surgir sinal e sintoma para poder fazer alguma intervenção. É diferente de um diabetes, por exemplo, que não tem sintomas no início, que é importante. Numa família que o pai, que a mãe é diabético, você está monitorando a sua glicemia sempre, porque ela pode vir, você não perceber, e quando perceber, ser uma doença já mais avançada. Uma hipertensão arterial, onde também muitas vezes você não tem sintoma, então monitorar a pressão a partir de certa idade é interessante para que você pegue esse diagnóstico precocemente. Na sua área próstata, né? Tem uma hereditariedade muito forte no câncer de próstata, não dá sintoma nenhum no início, então é importante que se previna desde cedo, com o exame adequado, para que você consiga identificar alguma alteração no início. Na reumatologia não é assim, se não tiver sintoma, dificilmente nós vamos conseguir fazer alguma coisa para aquele paciente. Então a gente tem que aguardar, mesmo com histórico de hereditariedade, a gente não vai conseguir antecipar um diagnóstico. A única doença que a gente consegue antecipar e prevenir com garantia de certeza na reumatologia é a osteoporose. A mulher que teve, a filha tem grande chance de ter, e aí sim é rotina para todas as mulheres a partir dos 45 anos de idade ou de uma menopausa precoce, que ela faça o exame de densitometria óssea como triagem para avaliar se tem uma perda de massa e a gente poder fazer essa intervenção precocemente, aí sim prevenir a doença. Muito bom. Está aí respondido mais uma pergunta. Infelizmente, nosso tempo já se esgotou. Eu quero mais uma vez, Wander, agradecer imensamente a sua presença aqui no programa, ter disponibilizado do seu tempo para vir trazer informação sobre doenças reumatológicas, sobre a especialidade da reumatologia, da importância da sua especialidade, esclareceu muitas coisas, inclusive aonde podem receber atendimento, seja público, seja no privado, que você está aí à disposição, tanto nos dois serviços. E eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer a oportunidade ao Manga, a você, a produção, de estar aqui contribuindo com o conhecimento da reumatologia, né, para a população, e dizer que estamos à disposição para qualquer outra necessidade, outro convite. E aos nossos pacientes que fazem tratamento reumatológico nesse momento de pandemia, tá? Deixar claro para vocês que a recomendação é que não suspendam o tratamento, continuem usando os medicamentos regularmente. Qualquer dúvida, mantenha contato com o seu médico reumatologista, porque as nossas medicações, elas não aumentam o risco de uma doença pelo Covid mais grave, tá? Então, os nossos pacientes têm muita dúvida e incerteza em relação a isso. Vai o recado, mantenha o tratamento regular, que é a melhor forma de vocês se manterem bem e afastados dos centros de atendimento de grandes volumes de pacientes, que aí sim é onde a gente tem o risco de transmissão. Então, você está bem, sem dor, bem cuidado, é a melhor forma de você evitar a contaminação, desfecho pior. E boa noite e mais uma vez obrigado. Bom, eu só tenho a agradecer mais uma vez por poder estar participando desse programa, levar mais informação de saúde, meu amigo Baroni Guerra, que hoje está em casa nos acompanhando, mas dando todo o apoio. Agradecer meu amigo Rodrigo Mangalarga, Obrigado, por estar de volta também com a gente aqui, animando vocês em casa aí com um pouco da sua voz, do seu talento musical, e dizer que o Rodrigo está pronto aí para quem precisar, né, Rodrigo? Tamo aí, é só ligar, o telefone tá aí no vídeo já, é só ligar, procurar, que a gente vai fazer o melhor. Lembrando que eu não sou só o sertanejo, eu gosto dos clássicos sertanejos, né, tenho 30 e poucos anos de carreira, mas a música tá no sangue, muitos já sabem, meu pai era
cantor, meu pai era compositor, tem uma obra musical aqui, um legado muito grande para aqui na musicalidade mato-grossense. E para você, meu amigo, você está achando que eu não falei de você, que eu não lembrei de você, você está enganado. E eu não vou nem tocar, eu vou fazer uma homenagem para você, Barone Guerra, que essa música diz todo o sentimento que eu estou sentindo aqui agora nesse momento. Tenho certeza que eu não estou sozinho nessa, não. O doutor Alídio também tá, a produção do programa tá. E você está fazendo falta aqui, porque um verdadeiro amigo faz falta, né? Então você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, amigo de tantos caminhos, de tanta jornada, cabeça de homem, mais um coração de menino, aquele que está do nosso lado em qualquer caminhada. Beijo para você, meu diretor, meu amigo, nosso amigo, Barone Guerra, que você volte logo, que Deus te abençoe. Saudades, meu irmão. Obrigado a todos. Você que está lá em casa, obrigado. Fique em casa se puder também. Tome cuidado, se cuida aí. Um beijo. Até terça-feira que vem, se Deus quiser. Obrigado mais uma vez. Até a semana que vem, ao vivo, esse mesmo horário, nas terças-feiras, 19 horas, com mais informação de saúde. Esse programa reprisa às quintas-feiras, às 8 horas da manhã e aos sábados, às 14 horas. Quem não pôde assistir hoje, fale para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, da família, que podem assistir o programa em horários diversificados. Essa é a finalidade do programa Show de Saúde, levar informação de saúde para todo o estado de Mato Grosso e para fora do nosso estado também. Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim.